Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. É um manifesto. Um grito que atravessa os séculos para romper o silêncio imposto às mulheres. Uma narrativa que não busca contar apenas a história da violência contra a mulher, mas revelar como ela foi naturalizada, romantizada e transformada em tradição. Porque antes do tapa existir, existiu uma ideia. Antes da agressão, existiu um sistema. E toda violência começa muito antes de alcançar um corpo. Ela nasce quando uma sociedade decide que algumas vidas valem menos do que as outras. Há 50 anos, a canção Mulheres de Atenas, de Chico Buarque e Augusto Boal, apresentou ao Brasil uma crítica contundente à submissão feminina ao retratar, com fina ironia, mulheres ensinadas a viver para servir, obedecer e suportar. Mas essa história não começou na música. Muito antes de ecoar em versos, ela já havia sido escrita nas pedras da antiguidade. Na Grécia, berço da filosofia e da democracia, exaltava-se a liberdade dos homens enquanto se confinavam mulheres ao silêncio dos lares. O mundo aprendeu a admirar seus tempos, seus pensadores e seus heróis, especialmente filósofos como Aristóteles, cujas formulações sobre a inferioridade natural da mulher e sua submissão ao homem influenciaram profundamente o pensamento ocidental. Ao longo dos séculos, essas ideias foram apropriadas para justificar a hierarquia entre os sexos, oferecendo bases filosóficas que ajudaram a sustentar o machismo, a misoginia e o patriarcado. Enquanto os homens eram reconhecidos como sujeitos da razão, da política e da cidadania, às mulheres era reservado o espaço doméstico, a obediência e o silêncio. Raramente se perguntou quem sustentava aquela civilização invisível atrás das portas fechadas. Quando essa lógica atravessou o oceano, encontrou nas terras brasileiras um ambiente fértil para se tornar ainda mais cruel. O patriarcado colonial não foi apenas um modelo de organização familiar. Foi uma engrenagem construída pela união entre o poder masculino, a colonização e a escravidão. Um sistema que distribuiu privilégios a poucos e violência a muitas. Enquanto os europeus consolidavam sua autoridade, mulheres indígenas e africanas eram reduzidas à condição de objetos, privadas da liberdade, da dignidade e do direito de existir como sujeitos de suas próprias histórias. Mas nem a violência nem o patriarcado conseguiram apagar aquelas que ousaram resistir. Enquanto o poder colonial tentava silenciar mulheres, muitas fizeram da própria existência um ato de enfrentamento. Desafiaram a dominação masculina, romperam as estruturas do colonialismo e provaram que a história do Brasil também foi escrita por mãos femininas. Entre elas, Catarina Paraguaçu fez de sua trajetória uma ponte entre mundos distintos sem renunciar à própria identidade. Clara Camarão rompeu os papéis impostos às mulheres ao liderar a resistência contra as invasões holandesas, tornando-se símbolo de coragem e liderança. Damiana da Cunha destacou-se como líder e mediadora, defendendo seu povo diante das imposições do poder colonial. Aqualtune, princesa do Reino do Congo, fez da escravidão o início de uma luta que fortaleceria o Quilombo dos Palmares. Dandara dos Palmares combateu a escravidão com coragem e estratégia, recusando-se a voltar ao domínio de seus opressores. Teresa de Benguela governou um quilombo com inteligência política e militar, demonstrando que a liberdade também foi conduzida pela liderança de mulheres. Cada uma à sua maneira, desafiou um sistema que tentava reduzi-las ao silêncio. Seus nomes permanecem vivos como prova de que, desde o Brasil colonial, as mulheres nunca foram apenas vítimas da história, também foram protagonistas de sua transformação. Com o passar do tempo, essa resistência assumiu novas formas. Sem abandonar a luta pela liberdade e pela dignidade, as mulheres passaram também a enfrentar as ideias que sustentavam sua exclusão. A palavra escrita transformou-se em instrumento de contestação, permitindo que reivindicações antes silenciadas alcançassem novos espaços e despertassem uma consciência coletiva em favor da igualdade. Foi nesse contexto que Nísia Floresta publicou Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens,
obra considerada o marco fundador do feminismo brasileiro. Ao afirmar que a inferioridade feminina não era uma condição natural, mas uma construção social criada para privilegiar os homens, inaugurou uma nova forma de resistência, a resistência das ideias. A luta, que antes se manifestava nos corpos, nos quilombos e nas aldeias, também passou a ocupar os livros, transformando o conhecimento em instrumento de emancipação. Esse movimento ganhou ainda mais força com o surgimento de O Jornal das Senhoras, o primeiro periódico brasileiro dirigido e escrito por mulheres. Mais do que um veículo de comunicação, tornou-se um espaço de afirmação, onde elas defendiam o direito à educação, ao trabalho, à autonomia e à participação na vida pública. Em uma sociedade que lhes negava a voz, escrever era um ato de coragem e publicar suas ideias significava romper o silêncio imposto por séculos. A partir daí, cada conquista representou um novo passo na construção da cidadania feminina. O acesso ao ensino superior abriu caminhos para mulheres que durante gerações ouviram que o conhecimento era privilégio masculino. O direito ao voto consolidou o reconhecimento de que a democracia não era excluir metade da população. A possibilidade de romper legalmente um casamento devolveu a milhares de mulheres a esperança de reconstruir suas vidas longe da violência, da submissão e da infelicidade. Até mesmo os campos esportivos, antes interditados, tornaram-se símbolo da derrubada de barreiras que insistiam em limitar a presença feminina. Cada uma dessas conquistas ampliou os espaços de liberdade das mulheres. Mas a igualdade ainda precisava deixar de ser apenas uma reivindicação social para tornar-se um princípio constitucional. Foi nesse contexto que, durante a Assembleia Nacional Constituinte, mulheres de diferentes partidos e movimentos se uniram em defesa de seus direitos. O chamado lobby do batom surgiu como uma expressão pejorativa, criada por parlamentares homens para ridicularizar e desqualificar a atuação das deputadas constituintes, reduzindo sua articulação política a um estereótipo masculino. O insulto, porém, foi ressignificado e transformado em símbolo de união e resistência. A mobilização garantiu a aprovação da maior parte das reivindicações femininas na Constituição de 1988, reafirmando que a igualdade entre homens e mulheres não foi uma concessão do poder, mas uma conquista construída pela organização, pela mobilização e pela persistência de mulheres que se recusaram a permanecer invisíveis. A Constituição reconheceu a igualdade entre homens e mulheres como um direito fundamental. No entanto, a realidade mostrou que o reconhecimento jurídico por si só não era suficiente. Milhares de brasileiras continuavam vivendo sob a violência dentro de seus próprios lares, revelando que a igualdade prevista na lei ainda não se traduzia em proteção efetiva. Era preciso transformar esse princípio constitucional em mecanismos concretos de defesa da vida e da dignidade das mulheres. A Lei Maria da Penha não surgiu espontaneamente nem foi uma iniciativa voluntária do Estado. Ela é fruto da luta incansável da ativista Maria da Penha Maia Fernandes, que transformou a violência que sofreu em uma batalha por justiça. Diante da omissão e da demora do sistema judiciário brasileiro, levou seu caso aos organismos internacionais e obrigou o Brasil a reconhecer a violência doméstica como uma grave violação dos direitos humanos. Mais do que uma conquista pessoal, sua luta garantiu proteção a milhões de mulheres brasileiras. A Lei Maria da Penha representa a prova de que direitos não são concedidos, são conquistados por quem tem coragem de enfrentar a injustiça e transformar a própria dor em mudança para toda a sociedade. A criação da Lei Maria da Penha marcou um novo capítulo no enfrentamento da violência doméstica. Contudo, os assassinatos de mulheres motivados pela desigualdade de gênero continuam revelando que essa violência possui uma face ainda mais cruel, o feminicídio. Diante dessa realidade, a mobilização dos movimentos feministas, de organizações da sociedade civil e de mulheres parlamentares foi decisiva para a aprovação da Lei do Feminicídio, sancionada pela primeira mulher a ocupar a presidência da República, Dilma Rousseff. Ao reconhecer esse crime como a expressão mais extrema da violência de gênero,
A legislação reafirmou que proteger a vida das mulheres exige enfrentar as raízes estruturais do machismo, da misoginia, do racismo e das desigualdades sociais. Essa realidade também evidencia que a violência não atinge todas as mulheres da mesma forma. No Brasil, as mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio, demonstrando que gênero e raça continuam entrelaçados nas formas mais brutais de exclusão e violência. A igualdade conquistada ao longo da história ainda não alcançou todas de maneira igual, tornando essa luta cada vez mais urgente. Essa história ainda está sendo escrita. Cada direito conquistado exigiu organização, coragem e resistência. E cada vida perdida lembra que essa luta permanece atual. É por isso que o lilás do Agosto Lilás e o laranja do Dia Laranja deixam de ser apenas cores para se transformarem em símbolos de conscientização, acolhimento e resistência. Mais do que campanhas, representam o compromisso permanente de proteger vidas, romper o ciclo da violência e reafirmar que nenhuma mulher deve caminhar sozinha. É essa memória que a Botafogo Samba Clube leva para a avenida. Faz da cultura um instrumento de conscientização, do samba uma linguagem de denúncia, da arte um espaço de resistência e do carnaval uma poderosa manifestação de cidadania. Seu desfile homenageia todas as mulheres que desafiaram o silêncio, enfrentaram a opressão e abriram caminhos para que outras pudessem viver com mais liberdade, dignidade e direitos. Porque contar essa história também é impedir que ela se repita. Porque nenhuma violência pode ser tratada como destino. Nenhuma mulher nasceu para viver com medo. Enquanto houver desigualdade, haverá luta. Enquanto houver violência, haverá resistência. Enquanto uma única mulher tiver sua liberdade, sua dignidade ou sua vida ameaçada, esse grito continuará ecoando nas vozes das que vieram antes, das que resistem no presente e das que ainda nascerão para construir um futuro em que nenhuma mulher precisa ter medo. Basta, você vai se arrepender de levantar a mão para mim.